No Espaço Livre desta sexta-feira, vamos repercutir a decisão do presidente Jair Bolsonaro de promover corte de 30% no repasse às universidades e institutos federais. Começamos ouvindo o professor e sociólogo Isaías Pascoal a respeito desta decisão. Eu acho que é uma coisa muito complicada, porque, afinal de contas, qualquer instituição que vê 30% do seu orçamento sendo reduzido, contingenciado, é muito complicado, porque isso vai impactar em projetos da instituição, na manutenção dos serviços básicos. Então, é claro que os institutos federais estão preocupados com isso e creio que essa preocupação se justifica e acredito que eles devam procurar saídas ou conversar para achar um caminho para solucionar isso. Então, esse é um primeiro ponto. A minha esperança é que o governo, num primeiro momento, eu creio que ele tenha colocado esse torniquete, mas ele vai afrouxando isso com o tempo. Eu tenho essa é a minha percepção, porque a reação da sociedade, eu acredito que no todo não foi muito favorável a isso, e eu acho que o governo também, o Ministério da Educação, com o tempo ele vai percebendo que não pode ser uma coisa assim tão linear, não pode ser para todo mundo. Então, aos poucos, a impressão que eu tenho é que esse torniquete vai sendo aliviado. Então, isso por um ponto. Agora, tem uma outra coisa que me preocupa também, que é o seguinte: eu não vejo da parte dessas instituições uma espécie de autocrítica em relação ao que aconteceu no Brasil desde 2014. O caso dos institutos federais, por exemplo, que são instituições importantes, mas eles se expandiram de forma muito desordenada desde 2014. E já em 2014, a crise econômica brasileira já vinha se anunciando. Então, me parece um pouco de ingenuidade acreditar que a crise econômica não chegaria também no setor educacional. Veja que o Brasil esse ano ele vai ter um déficit fiscal de próximo de 140 bilhões de reais. E somando esse déficit aos dos anos anteriores, isso vai para quase 80% do produto interno bruto brasileiro. Isso é quase 3 bilhões e meio, 4 bilhões trilhões de reais. Para mim, soa ingênuo não acreditar que todas as esferas da vida brasileira vão sofrer impacto com isso. Então, acredito que faltou também da parte dessas instituições um pouco mais de prudência e moderação. Quer dizer, é claro que isso não justifica você sair cortando tudo, mas eu acho que isso vai obrigar a gente a uma reflexão. Será que essa questão da dívida brasileira, do déficit fiscal, é uma miragem, é uma mentira? E se não for uma mentira, será que isso realmente não tem impacto? E acredito também que isso vai obrigar, de alguma forma, as nossas instituições a serem mais eficientes. A palavra eficiência é quase uma palavra maldita no meio do público brasileiro. Não pode ser assim. Recursos públicos são escassos, eles devem ser geridos com mais cuidado. E eu vejo muitos abusos acontecendo. Então, eu acredito que a gente tem que ter um cuidado com essas coisas, mais prudência, tanto da parte das instituições federais quanto da parte do governo, que não pode sair cortando tudo à torta e direito e sem muitos critérios. Eu acho que o momento que nós estamos passando é um momento muito difícil e exige muita maturidade e prudência dos dois lados. Sem isso, a gente não consegue sair dessa situação. Professor, existe assim alguns entendimentos que o governo, por exemplo, ao promover esse corte, abre alguns precedentes. Fica a pergunta, no que os institutos estão gastando esse dinheiro e com quem estão gastando também? Existe esse questionamento. Então, eu vejo assim, olha, a fala do governo é sempre muito ideológica. O governo Bolsonaro, ele substituiu a ideologia do PT pela ideologia do Olavo de Carvalho e companhia. Então, como disse o ministro
2, 3 semanas. Cortar porque ele acha que está havendo bagunça nas universidades, eu acho isso muito subjetivo. Cortar, por exemplo, da área de humanas, só porque é a área de humanas, eu também não vejo muito sentido, não. Agora, para mim, uma coisa que é fundamental é o seguinte: tem que haver responsabilização. Há pesquisa, eu tenho certeza disso, há pesquisas no Brasil, no setor da educação, mostrando que não adianta você só colocar dinheiro, tem que haver responsabilização e cobrança de resultados. Uma pessoa muito conhecida no meio educacional que diz isso com todas as letras é o Mozar Neves Ramos, que até foi cogitado para ser um ministro do Bolsonaro na educação, mas que depois os setores evangélicos se aliaram contra ele e ele acabou sendo deixado de lado. Ele é membro do Conselho Nacional de Educação, já foi secretário de Educação, um cara que tem muita experiência, e ele diz com todas as letras: dinheiro público em qualquer setor, inclusive na educação, tem que ter responsabilização, tem que ter cobrança de resultados. Agora, isso não pode ser feito sem critérios, isso tem que estar embasado em números, em avaliações, porque senão se torna uma coisa muito ideológica e muito aleatória, e aí eu acho que isso não faz bem. E no Espaço Livre vamos ouvir também o professor e astrônomo da Universidade Cruzeiro do Sul, Orlando Rodrigues Ferreira. No Brasil, a pesquisa e os desenvolvimentos científicos e tecnológicos estão concentrados nas instituições de ensino superior, principalmente nos institutos e universidades estaduais e federais, particularmente nos seus programas de mestrados, doutorados e pós-doutorados. Isto sem desconsiderar os projetos de iniciação científica e a docência nas graduações, respectivamente financiados pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, do Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, do Ministério da Educação, o MEC. O corte ou contingenciamento, como interpreta o governo, de até 30% dos orçamentos dos institutos e universidades federais a partir do segundo semestre foram anunciados pelo MEC. Entretanto, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, informou que impactará somente nas despesas discricionárias, aquelas utilizadas às contas de água, luz, telefones, serviços de limpeza e operacionais. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro esclareceu que os recursos retirados das instituições de ensino superior federais serão direcionados à educação básica, que também sofre financeiramente e com a falta de recursos humanos. Diz o ditado popular que o cobertor é curto, mas no caso da educação e da ciência, a cobertura é curtíssima e por demais preocupante. Para piorar a situação, a CAPES recentemente anunciou a suspensão das bolsas de mestrados e doutorados aos selecionados nesse ano, porém não afetando aquelas em andamento. Será? No entanto, as bolsas da CAPES não são elevadas, para o mestrado sendo R$ 1.500 por mês, enquanto para o doutorado R$ 2.200. Considerando a média das bolsas em R$ 1.850, é próxima à média salarial da maioria dos trabalhadores brasileiros, por volta de R$ 1.400, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Portanto, um pesquisador no mestrado durante 3 anos ou no doutorado por 4 anos, com dedicação exclusiva, terá que se sustentar e muitas vezes a própria família com esse provento. Depois de formado, ainda terá que prosseguir numa longa carreira com pouquíssimos recursos às suas pesquisas, à docência e à sobrevivência. A pesquisadora Maria de Lourdes Pinto de Almeida, do Grupo Internacional de Estudos e Pesquisas em Ensino Superior da Faculdade de Educação da Unicamp e professora da Universidade do Oeste do Estado de Santa Catarina, no artigo Globalização, Liberalismo Econômico e Educação Brasileira, quem controla a produção do conhecimento científico, discorre que, abre aspas, por mais que se fale em pesquisa industrial, a universidade apresenta-se como centro do agenciamento do conhecimento, cabendo-lhe não só formar profissionais que atuarão junto aos departamentos de pesquisas tecnológicas das empresas, mas, sobretudo, desenvolver a pesquisa básica que tem sido a antessala do desenvolvimento tecnológico.
O problema da pesquisa científica refere-se, sobretudo, à definição das fontes de seus financiamentos. Como bem expressou Quino, humorista, cartunista e pensador argentino, por sua personagem alter ego Mafalda: de tanto pouparmos a educação, ficaremos ricos em ignorância. Por pressuposto, a ciência é uma construção humana e deve se encontrar a serviço da sociedade, enquanto que o conhecimento científico é uma commodity intangível, isto é, matéria-prima intelectual que proporciona divisas e geração de incontáveis benefícios para o Brasil. De suma importância, a Constituição Federal estabelece no artigo 205 que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No artigo 207, propugna que as universidades gozam de autonomia didática científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Também no artigo 218, declara que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. Parágrafo 1º. A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. Parágrafo 2º. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Parágrafo 3º. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia e concederá ao que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Muito mais poderia ser exposto sobre a educação, a ciência e a tecnologia na Carta Magna, que está sendo aviltada, mas esses são exemplos suficientes. Consequentemente, seja por corte ou contingenciamento orçamentário, retirando-se recursos financeiros e humanos das instituições e demais setores educacionais, científicos e tecnológicos não é uma atitude sensata, inteligente e correta, pois, além dos prejuízos internos, coloca o Brasil na contramão do cenário internacional nessas áreas, por fim, se desvalorizando e perdendo as suas commodities intelectuais. Por outro aspecto, nos meandros obscuros do poder, provavelmente em relação à questão estejam envolvidos em nefastos embates ideológicos, isto é, modelos díspares de propostas de governos se sobrepondo às políticas públicas e de Estado. No período do governo petista e dos seus aliados à esquerda, os institutos e universidades federais sofreram um aparelhamento ideológico e funcional, colocando-se dirigentes e gestores mais voltados ao pensamento governamental então vigente. O ex-presidente e atual presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu títulos de doutor honoris causa de diversas instituições federais que criou e aparelhou durante o seu mandato, além de outros títulos e honrarias oriundas de universidades estrangeiras, muitas que receberam beneplácitos do erário, do governo brasileiro. Entretanto, atualmente o vínculo ideológico é outro e, concernente à educação e à ciência, ocorrem muitas intervenções externas de eminências pardas da extrema-direita apaniguadas nos bastidores do poder, como a de um determinado horoscopista e pseudo-filósofo, apoiado por mimados filhinhos do papai, que constantemente ocasiona crises no MEC e noutras áreas governamentais. Por derradeiro, se por razões de necessários contingenciamentos e cortes orçamentários, ou por embates ideológicos perniciosos, infelizmente quem estão perdendo e tendo seus direitos constitucionais vilipendiados são a educação, a ciência e o desenvolvimento tecnológico. Numa instância profundamente mais sensível e importante, a sociedade brasileira foi desconsiderada em significativa parte das discussões, dos debates e das tomadas de decisões. Enfim, o filtro social foi menosprezado e desrespeitado, porque é este quem estabelece e analisa os impactos culturais, éticos e morais nas sociedades civilizadas. Por enquanto, muito para se lamentar. Um país sem educação e ciência cria uma nação sem formação e consciência. Astrônomo professor Orlando Rodrigues Ferreira, do Polo Astronômico de Amparo e da Universidade Cruzeiro do Sul, especial para a Rádio Difusora Ouro Fino.
A direção-geral do IF Sul de Minas, Campos Inconfidentes, publicou em seu site uma nota visando esclarecer à comunidade as ações iniciais para adequação frente ao bloqueio de 30% do orçamento dos institutos e universidades federais anunciado pelo Ministério da Educação no final do mês de abril. De acordo com a nota, o impacto desse bloqueio no orçamento do Campos Inconfidentes corresponde a R$ 2.200.000. Todos os setores do campus, segundo a instituição, serão afetados, inclusive as atividades da Fazenda Escola, pesquisa e extensão, laboratórios, apoio à capacitação e fomento de eventos, além dos serviços de alimentação escolar, fornecimento de internet, telefonia, serviços postais, entre outros. A direção informa que estão suspensos temporariamente os serviços de transporte, diárias e passagens, visitas técnicas, aquisição de materiais e contratação de novos serviços. A direção ressalta ainda, na nota publicada, a importância da colaboração da comunidade para a utilização consciente dos recursos como energia elétrica, água, papel, equipamentos, evitando o desperdício de recursos essenciais para a manutenção das atividades acadêmicas. Procurada para comentar a decisão, a direção do Instituto informou que aguarda as tratativas com o Ministério da Educação a fim de obter informações detalhadas para a realização de assembleias com os servidores e discentes no sentido de elucidar todas as questões. A nota esclarece ainda que, em caso de reversão do quadro atual, com o desbloqueio do orçamento do IF Sul de Minas, as ações serão revistas. O Instituto, em sua nota, também reitera o compromisso institucional na busca incessante pela oferta de uma educação pública de qualidade. E ainda sobre os cortes efetuados nas universidades federais, a repórter Luciana Leal entrevistou o aluno do curso de Biologia do IF Sul de Minas, Campos Inconfidentes, Felipe Diogo Alves da Silva, que é integrante do Departamento de Assuntos Estudantis do Centro Acadêmico Charles Darwin. Felipe comenta como os alunos estão reagindo ao corte. Felipe, como que vocês, alunos, receberam esse alerta aí de que vai faltar um pouco de recurso, de cortes na educação, principalmente dos institutos e escolas federais, faculdades, e como vocês, decidiram ajudar, o que aconteceu aí para que vocês possam elaborar um plano para viver aí com menos recursos? Então, os cortes já eram vindos, desde 2014, já possui cortes na educação, mas foi a primeira vez que se cortou uma quantidade tão grande. Antigamente, os cortes ou contingenciamentos, eles vinham na média de 5%, 10%, 15%. Agora a gente recebeu a notícia de 39,86%. Isso significa 40% do nosso campus. E hoje, o nosso orçamento, ele já era bem enxuto por causa desses cortes de todos os anos. E quando recebemos a notícia do corte de 40%, aí não teve como. Os alunos começaram a formar vários grupos no WhatsApp, se organizarem. Daí que a gente decidiu juntar para estudar e ver o que a gente podia contribuir com a faculdade e como nós, alunos, podíamos nos organizar também para fazer um ato em menção disso, Porque é importante a gente se manifestar, a gente reverter essa imagem que foi colocada pelo ministro de que faculdade é somente lugar de balbúrdias e de bagunça e baderna. A gente pratica muita ciência e tecnologia aqui dentro. Muita ciência que é premiada no Brasil e internacionalmente. Então a gente precisa de contar para a comunidade tudo o que acontece aqui dentro. E de fato o que realmente fazemos aqui dentro. Daí que surgiu a proposta do dia 15, a gente se aderir à Mobilização Nacional pela Educação e fazer essa divulgação científica. Vai ser na Praça da Igreja Matriz aqui de Inconfidente. Vai ser quando? Dia 15 agora de maio. E vocês tiveram uma reunião nesta quarta-feira? Isso. Tivemos uma reunião, assim que ficamos sabendo que a nossa reitoria, que fica em Pouso Alegre, emitiu uma nota oficial, reunimos, aí tem um grupo de pessoas, que foi um representante de cada centro acadêmico, ou movimento social, como o Cursinho Popular, como a União Agroecológica de Inconfidente. Nos reunimos no CCE, que é Centro de Convivência Estudantil, aqui também em Confidente, e falamos, a gente está com isso para resolver, o que vamos fazer? E começamos a nos organizar para estar trabalhando nisso. Daí surgiu a ideia de conversar com os alunos e saber o que os alunos estão pensando. Foi realizado 2 assembleias, uma na
sexta-feira passada à noite e outra na segunda-feira, no horário do almoço, para a gente conversar tanto com os alunos superiores quanto do técnico. Levantamos as demandas dos alunos e qual que eram as propostas dos alunos, com o objetivo de fazer 2 assembleias na quarta, para fazer uma assembleia deliberativa, e de todas as propostas que foram apresentadas pelos alunos, começarmos a construir um plano de trabalho para auxílio nesse contingenciamento e um plano também de fazer essa mobilização. Daí a assembleia de ontem, que foi uma assembleia deliberativa, que contou com a presença de alguns técnicos, professores, foi aberta toda a comunidade acadêmica, a gente votou e os alunos decidiram que teria esse ato científico no dia 15 de maio e que iriam dividir comissões, que são grupos de trabalhos, em diversas áreas, como conscientização, resíduo, que é para falar sobre a reciclagem, tanto da faculdade quanto do município, para ver se a gente consegue vender esse resíduo para levantar dinheiro, entre outras propostas, até estudo do orçamento e planejamento orçamentário do Instituto. E, assim, vocês tinham um recurso de 7 milhões? Esses recursos, eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre eles, eu posso tentar abrir um computador aqui, que eu tenho uma planilha. Tá, mas o recurso informações... girava em torno de 7 milhões, o recurso do IF. Em torno de 7 milhões? Isso, era se previsto esses 7 milhões. E agora foi para quanto? Então, inicialmente a gente pensou que seria 25% de corte, como foi anunciado pelo MEC. Com 25% de corte, a gente teria esses 7 milhões. Como se aumentou esse valor, hoje a gente está com orçamento de 5 milhões. De 5 milhões. Isso, a gente perdeu 2 milhões. E esses 5 milhões vocês teriam o quê? Para todo o campus? Para tudo que é feito no IF? Sim, tem uma diferença do orçamento do custeio e do capital, mas eu acredito, Felipe, que eu não sou do departamento financeiro, mas eu posso te passar o contato do departamento financeiro do Instituto, que ele terá prazer de fornecer todas essas informações. E eu tô quase toda certeza era de orçamento de custeio e capital. Era para tudo, para pagar todos os terceirizados, para comprar alimentação, pagar conta de água, luz e etc. E agora sim, vocês já sentiram na pele o corte? Tipo, o que está mudando aí? Vocês ficaram sem ônibus, algum tipo de refeição? Então, existe uma nota que foi publicada pela Diretoria-Geral do Campus Inconfidente. É uma portaria que está até disponível no site, que as pessoas quiserem consultar. Foi cortado todas as viagens técnicas, todas as diárias de palestrante, todas as visitas técnicas de aluno, todos os xerox de professor, só foi permitido tirar xerox de cópia de provas agora. Não pode mais tirar apostila, não pode tirar xerox de mais nada. Foi cortado o café do noturno e o café que a gente tomava café à noite, porque a última refeição é às 6 da tarde. Então tinha um café que era a ceia, né, para os alunos do técnico que moram aqui, poder comer por volta das 9, 10 e diminuir esse intervalo de inanição, que é esse dia de fome, porque só tem outro café às 6 da manhã. Mas foi cortado e agora a gente tem 12 horas sem refeições, entre outras coisas que estão sendo cortadas. E mesmo com todos esses cortes, a gente só conseguiu reduzir 756 mil, e o nosso corte foi 2 milhões. A gente ainda não sabe como vai ser feito. A Comissão de Planejamento do Instituto, que faz parte da gestão atual, está tentando verificar como fazer para tentar suprir o restante que ficou faltando. Ainda está faltando 1,3 milhão. Você tem noção de onde é gasto mais esses recursos da universidade? Então, seria com mão de obra, com pagamento de professores também? Não, o orçamento para pagamento de professores, os professores que são concursados pelo governo federal, vem um dinheiro especificamente para eles. O governo federal manda o salário dos professores e manda o outro dinheiro, que esse dinheiro é só para manutenção da faculdade. Embora todos os terceirizados, técnicos administrativos, o pessoal que trabalha no técnico agropecuária, entre outros, são terceirizados e são pagos com esse valor.